É... Bom, você sabe, Walter, que eu estou envolvido, estou até escrevendo um texto sobre o Brasil ano 2000 para a retrospectiva. O curador me fez essa deferência de me pedir isso. Eu estou envolvido com isso, com o Brasil ano 2000. Como é que a gente estabelece um link entre o Brasil ano 2000 e o Inocência, que é um filme belíssimo. Eu revi até com Helena, que é fã desse filme também, e é extraordinário rever certas pessoas, como o Fernando Torres, como ele está bem, porque ator forte que ele era. O filme é uma beleza. Né? Agora, você explica que seja a mesma visão de cinema, que é aquilo que você disse até aqui no nosso cineclube, você disse assim, eu não posso transigir com a minha visão de cinema. Claro. Que visão de cinema é essa que permanece a mesma, tanto num filme como no outro? Eu não sei te dizer. Eu acho o seguinte: o meu olho foi educado no cinema, entendeu? Meu olho foi educado, meus olhos foram educados no cinema, vendo filmes. Então, o cinema para mim chegou pela compreensão do espaço, do quadro, pelo ritmo interno da imagem. Isso tudo eu aprendi no cinema, né? Vendo filme. E os filmes que eu vi eram filmes comerciais, filmes de aventura, muito filme de aventura. Né? Eu fui descobrir um cinema mais pretensioso, assim, mais sério. O maior impacto que eu recebi foi vendo filme italiano. O que eu me lembro, assim, eu devo ter tido algum outro impacto, mas o primeiro filme que realmente me deixou, sabe, espantado diante da tela, e eu nem consegui sair da sala, foi Ladrões de Bicicleta. Eu não consegui sair da sala. Foi qual filme? Ladrões de Bicicleta. Ah, tá. Porque eu fiquei tão emocionado, eu tinha vergonha de sair, porque eu fiquei chorando o tempo inteiro. Mas, quando o filme terminou, eu queria, sabe, entrar na tela. Eu fiquei realmente tocado com aquilo. Eu nunca tinha visto um filme daquela maneira. Entendeu? O filme me mostrasse uma realidade e o que eu via era tudo aventura. Filme de pirata, filme de cowboy, filme de heróis. Né? E muito musical. Então, puro entretenimento. Né? Aquele filme me mostrou que o cinema era outra coisa. E foi um impacto duradouro para mim, porque eu comecei a perseguir aqueles filmes. E somar com aquilo que eu estava vendo, somar sabe, a minha compreensão do ritmo e do quadro, que é muito claro para mim, até hoje. Colocando a questão de uma outra forma, o que me intriga é saber, por exemplo, se a gênese, a criação, a origem do Inocência, provavelmente, certamente, foi um processo diferente da origem do Brasil ano 2000. O que é que caracterizou o Inocência em relação a teus outros filmes e em relação a esse especificamente? Por exemplo, eu acredito que o fato pelo Luiz Carlos já deixa uma marca de produtor muito forte ali. Eu acho que quando eu cheguei ao Brasil em 2000, entendeu? Eu
o meu primeiro filme é o meu primeiro filme. Eu nunca tinha filmado nem batizado. O Menino de Engenho é um primeiríssimo filme. Então, eu não tinha filmado nada. Eu tinha participado da filmagem dos outros, mas eu não tinha filmado nada. E, no caso do Brasil Ano 2000, que é um filme radicalmente oposto, pelo menos, ao que estava acontecendo no cinema brasileiro no momento que ele foi feito, entendeu? Muito embora ele se somasse àquele cinema, mas ele era radicalmente oposto. Ele tinha um cuidado, assim, um zelo muito grande com o padrão da imagem, o quadro, muito. E eu fazendo a câmera. Então era muito radical isso, e era puro aprendizado. Todos os meus filmes são aprendizados, entendeu? Eu, quando fui fazer O Assalto na Boca da Noite, é um aprendizado para mim, entendeu? Foi a primeira vez que eu filmei com som direto, entendeu? Quando eu fui fazer A Lira do Delírio, era uma reinvenção de mim mesmo dentro do cinema. Eu sempre procurei uma coisa que me... Sempre. E o Inocência é um pouco isso. Só que ali eu estou mais maduro. Eu tinha passado por toda a epopeia que foi fazer o Chico Rei, que me tomou tanto tempo da minha vida, entendeu? E que eu aprendi demais também com o Chico Rei. E o Inocência, eu estava, vou dizer, eu conheci o Inocência no colégio, o livro. E eu achei aquilo lindo, viu? Achei aquele lindo. Não o romance em si. Eu sempre achei estranho que as pessoas entendessem aquele livro como se fosse um romance de mocinha, de mocinho. Eu sempre entendi aquele livro de uma outra maneira. Eu achava que era um livro sobre o Brasil, sobre os costumes do Brasil. Entendeu? Eu achava que era isso. Para mim, era um livro de história. Não era sabe, um livro de ficção, de um romance. Tá? Eu sempre vi daquela maneira. Quando eu tomei conhecimento que, através da dificuldade que o Lima Barreto encontrou na vida dele, ele fez um roteiro do Inocência, queria fazer o roteiro, mas ele foi inspirado pelo Humberto Mauro. Quem ia fazer o Inocência primeiro nesse fluxo que veio dar no meu Inocência foi o Mauro. O Mauro tentou fazer esse filme e com produção da Carmen Santos e foi para Minas. Aproveitou, fez um estúdio lá no sítio dele e, segundo o que ele dizia aqui, ele estava procurando a moça. Não encontrou a moça, ou a um determinado momento, levou um ano e tanto, um ano e meio, sei lá quanto tempo ele levou procurando a moça, a Carmen Santos encostou ele na parede. E aí? Né? Mas encostou de uma maneira radical, porque ela chamou o Lulu de Barros para fazer o filme. Quando ele viu, ele tinha sido traído. Aí o Lulu de Barros fez o filme dele lá. Entendeu? E o Mauro tinha construído os cenários do filme, os móveis da casa, tudo. Ele tinha feito um estúdio para fazer. Ele ficou com aquela dívida com ele mesmo. Entendeu? Contemporaneamente, o Lima Barreto se casou e foi passar a lua de mel no sítio do Mauro. E aí viu aquilo tudo, né? Os desenhos, tudo do Inocência. Aí o Mauro deu ao Lima Barreto a oportunidade dele fazer um filme profundamente brasileiro, porque o Mauro gostou muito do Cangaceiro. O Mauro entendeu o filme de uma outra maneira. Era uma revelação de um Brasil que nunca era presente nas telas, né? O Cangaceiro. Aliás, eu vi o Cangaceiro
no outro dia, e o cangaceiro é resistente. É. Ele é resistente até hoje. Eu queria... Estão me escutando? O Marco Aurélio Marcondes quer fazer uma pergunta. Estamos escutando, sim. Pode falar, Marco. Walter, eu tenho me correspondido e estava... Eu não estou falhando o teu microfone. Está falhando o microfone, Marco Aurélio. Tenta falar de novo aí. Então, talvez o microfone aqui... Agora tá bom. Tá bom, não chega perto, muito perto, Marco Aurélio. Quando você se aproximou que ficou ruim. Ah, tá. Agora melhorou? Assim Melhorou. tá super elegante, cara. O Walter, a gente tem se correspondido e eu escrevi no outro dia para você 2 críticas maravilhosas que você fez sobre 2 documentários. E eu te pergunto, o filme com você, o Arte Palácio Tijuca. Não estão escutando, né? Falhou. Pergunta de novo. Mas não chega muito próximo do microfone, não. Fica daí, ó, que é bom. Vai. Eu assisti o filme com o Walter e o Luiz Carlos Barreto, salvo engano, o Barreto e mais alguém, no Arte Palácio Tijuca. Mas eu estava dizendo que... E foi uma sessão, para mim, histórica, emocionante, porque o filme é muito emocionante, né? E ele ser dedicado ao Mauro é também uma coisa sensacional. Cinema é cachoeira, né? Dizia o Mauro. Mas como eu estava falando, eu tenho me correspondido com você via WhatsApp, falando e lendo suas críticas. Como foi a crítica ao Inocência? Foi boa. O Inocência, eu queria só terminar aquela história que estava contando do Mauro, porque eu acho que é interessante, entendeu? Depois eu volto a isso, a crítica, tá legal? Eu fui a... na verdade, é o seguinte, só para me livrar dessa tua pergunta, entendeu? Eu, quando cheguei com o filme em Havana, eu recebi algumas críticas assim de pessoas que estavam esperando no Panamá, brasileiros, né? Alguns brasileiros reclamavam, como é que você faz um filme desse, cara? Entendeu? O Brasil, nessa situação que o Brasil está, era ditadura, né? Então, você faz um filme desse, as pessoas... eu dava vontade de mandar a pessoa tomar naquele lugar, né? Eu falei assim, pô, não falava nada, ficava ouvindo a pessoa falar besteira, entendeu? Mas uma dessas pessoas, inclusive, foi a pessoa que me deu o prêmio lá. Eu, na hora, falei para ela assim, você está me dando o prêmio? Depois daquela esculhambação que você me deu lá no Panamá, entendeu? O filme, eu senti o filme, a crítica do filme, em Havana. Foi em Havana que esse filme foi visto, entendeu? Ele já tinha sido exibido no Brasil, mas em Havana ele foi visto. E eu de uma maneira assim muito surpreendente para mim, entendeu? Eu tinha saído daqui com o filme, o Cosme foi que me falou, Walter, você tem que levar esse filme a Havana. Eu falei, cara, vou levar esse filme a Havana, vou passar num corredor polonês lá, entendeu? As pessoas estão achando que esse filme é só romance, não estão conseguindo enxergar o filme. Vai chegar lá e eu saí daqui com as latas do filme. Fui levar o meu sobrinho em Santiago,
Depois fiz um caminho enorme até passando em Lima, para depois chegar na cidade do Panamá, e levando as latas, né, do filme. E o filme tinha 12 latas. Lata, né, rolo de 10 minutos. O filme tem quase 2 horas. Então, pesado para o burro. Eu levando aquela cópia, cheguei lá no dia que o festival começava. E aí fui direto fazer o que eu normalmente faço. Fui até a cabine de projeção para conversar com o projecionista, entendeu? Fazer algumas recomendações para ele, né, em relação às minhas preocupações. Né? Ele falou, não, você pode deixar que eu vou ver o filme. Eu queria que ele visse o filme, entendeu? Antes. E ele, quando chegou de noite, o filme ia passar na noite seguinte. Quando eu voltei ao cinema no dia seguinte, ele falou assim, você fica tranquilo porque o filme vai estar, você vai se surpreender com o filme. Bem, o filme começa num plano da floresta. Tem a floresta, depois tem uma cachoeira, há uma dedicatória para o Mauro, entendeu? Há um início, há uma dedicatória porque começa pela cachoeira. Aí depois vem para uma crisálida, onde vai se abrindo. Uma crisálida é um longo plano onde tem todos os letreiros do filme, iniciais do filme. Você sabe o que o cara fez? O cara pegou essa cena toda e botou na sala. Ele fez o filme ser estereofônico. Ele deixou o filme na sala toda. Ficou aquele ruído de floresta em toda a sala, entendeu? Mas fez uma coisa tão bonita, entendeu? Eu fiquei emocionado com aquilo. Pensei, cara, que coisa linda que esse cara fez, né? E esse cara me deu a ideia de conversar com os projecionistas, falando para eles como se eles fossem o último membro da equipe, porque eu fui até lá agradecer a ele. Falei assim, cara, seu nome devia estar na tela. Desculpa, eu não posso botar mais teu nome na tela, mas você mostrou o quanto vale um projecionista, entendeu? Você descobriu o filme como espectador. Você quis ouvir o filme, ouvir o ambiente. Tá? Eu fiquei realmente emocionado. E quando terminou o filme, eu não saí para ouvir crítica, não. Eu saí junto com o público, peguei o ônibus, a guagua, entendeu? E fui em direção ao hotel para encontrar com algumas pessoas, provavelmente, eu não me lembro, mas eu ouvi o comentário das pessoas no ônibus. E as pessoas estavam ligadas no filme. Vinham comentando, pobrecito, como ficaram com pena do cara ter morrido no final. Ficavam falando dos sentimentos que o filme tinha suscitado, entendeu? Eu falei, cara, o filme, finalmente, eu vi o filme. Eu vi o público vendo o filme, entendeu? Porque a crítica no Brasil, em primeiro lugar, eles não conheciam o livro. Então, eles não podiam nem fazer uma avaliação, entendeu? Quem melhor falou a respeito do livro foi o Geraldo Marink, que disse que o filme levantava questões que eram interessantes, que levantava uma visão arqueológica do Brasil. Falou do Brasil, entendeu? E eu acho que aquele é um filme profundamente brasileiro, de alma brasileira. A crítica mais profunda que eu ouvi foi do Eduardo Galeano, que me pegou e teve um longo papo. A Avelar foi me falar, falou assim, eu quero que você venha conversar com o Galeano, você vai ouvir o que ele tem a dizer
Entendeu? E ele falou disso, ele falou do Brasil, do que ele tinha sentido do filme, entendeu? E Alma Brasileira, ele é um cara que viveu no Rio de Janeiro durante algum tempo, né? Então ele tinha uma visão, conhecia o livro, tinha uma visão muito rica, e ele falou assim, esse filme, se eu fosse reduzir a uma palavra só, eu fiquei buscando uma palavra para falar sobre o filme, e a palavra é atmosfera. Perdão? Atmosfera. Eu me senti dentro do Brasil, ele falou para mim. O papo dele foi em torno disso. Eu fiquei muito feliz ali, depois daquele sacrifício de levar aquelas latas todas lá para Havana, porque foi uma via crucis, entendeu? Mas eu fiquei muito feliz com aquilo. Mas o que eu estava contando antes é que quando o Mauro deu de presente para o Lima Barreto o roteiro e os croquis que ele tinha feito para o Inocência dele, entendeu? Ele entregou ao Lima Barreto uma missão. O Lima Barreto, então, quis fazer o filme. Ele fez um roteiro que foi premiado pelo Instituto Nacional do Livro e cujo prêmio seria a realização do filme. Ele ficou... Só que ele foi alimentando coisas a respeito daquilo. Ele não parou de ficar inventando coisas. No final, ele já ia fazer um filme em Esperanto. Viu? Ele entrou numa piração, acabou não fazendo filme. E eu li o roteiro dele, achei que o roteiro dele fugia muito daquela elegância, entendeu? Do Toné. Fugia muito. O filme dele era meio caipira. Caipira, assim, no sentido dele valorizar muito a forma de falar, a maneira errada de dizer. Então, na verdade, existia uma outra forma dele chegar àquele português arcaico de uma maneira menos popular, no mau sentido. O Walter, você numa daquelas noturnas, alguma daquelas noturnas, você usou Noite Americana? De madrugada, não. Claro, Amanhã a gente vai acordar mais cedo. claro. Usou? E isso foi interferência da produção ou foi decisão sua? Não, eu conheci o Pedro, eu conhecia o Pedro de filho do Farcas. Não conhecia o Pedro pessoalmente. Mas o Pedro tinha feito um filme com o Fábio Barreto, Índia, produzido pelo Luiz Carlos, e ele tinha usado Noite Americana. Ele usa bem a Noite Americana. O Boto, por exemplo, a gente fez grande parte em Noite Americana. E o Luiz Carlos trouxe o Pedro porque sabia que a gente tinha muita noturna. Ele tinha visto os copiões do Índia e tinha ficado entusiasmado com aquela luz que o Pedro tinha dado ao filme. E ele me propôs isso. Foi uma descoberta para mim, entendeu? O trabalho com o Pedro. Desde então, já fizemos vários filmes juntos e eu me afinei de tal maneira com o Pedro, entendeu? Eu gosto demais de trabalhar junto com ele, de trocar ideia com ele, entendeu? E acho que a recíproca existe também. Ele gosta de trabalhar comigo. Então, na ocasião que eu fui fazer o Inocência, o Pedro ele não tinha ainda, vamos dizer assim, uma filmografia muito extensa. Tinha feito, já era o terceiro ou quarto filme dele. O único filme que eu tinha visto dele, na verdade, era o Índia.
que eu queria do Pedro era uma outra coisa. Eu queria a pintura. Eu queria o Thomas Ender, um grande pintor que esteve aqui, entendeu? Que pintou o Brasil daquele momento, entendeu? Que tinha coisas lindas, uma maneira de fazer. E, por outro lado, a minha virou uma brincadeira minha com o Pedro, entendeu? Primeiro, eu fui filmar num lugar onde ficava... Eu estava morando no Cosme Velho, aqui no Rio de Janeiro, e a filmagem era na Floresta da Tijuca. Então, eu tinha que sair da minha casa, que estava cheia de criança, entendeu? E ir para lá, para a Floresta da Tijuca. Eu resolvi sair de casa e ficar morando lá na Floresta da Tijuca, porque eu jamais ia conseguir entrar naquele clima, naquela atmosfera, convivendo com aquela bagunça de criança. Isso é impossível para mim. Impossível. Eu tinha que entrar numa sintonia com aquele espaço ali, entendeu? E aí fiquei vivendo lá. E isso eu descobri o Lampião. O Lampião, a escuridão daquele lugar. Não tinha energia lá naquela casa. Então, eu levei uns dias morando lá na luz de Lampião. Não tinha chuveiro elétrico. E o terceiro dia que apareceu o chuveiro elétrico e a luz, que o gerador começou a ficar lá. Entendeu? Chamei o Pedro para ver a luz do Lampião, entendeu? O que era aquilo, porque não, a luz do Lampião ela cria fantasmas, entendeu? Ela cria interrogações. Ela dá medo às vezes. Você vê coisas. Aquela casa, por exemplo, tinha muito morcego. Então, a primeira noite que eu passei ali era uma morcegada danada, entendeu? Voando baixo, botando cobertor aqui em cima e deu morcego o tempo inteiro. Então, esse ambiente, entendeu? Me devolveu aquele cenário. Foi maravilhoso eu não ter ficado em casa, entendeu? Porque de repente eu pude entrar naquele tempo. Tudo para mim era a questão do tempo, entendeu? O tempo que eu queria filmar o tempo. Tinha uma questão de ritmo, das pessoas se movimentarem dentro da cena, entendeu? Das pessoas falarem, entendeu? O tempo tinha uma certa eternidade que a gente não tem mais. Uma vez eu estava de noite, eu ficava lá, né? Aí o Edson veio comentar comigo uma coisa, professor Walter, ontem eu saí daqui, fui para casa lá no Leblon, ele morava no Leblon. Eu fui para casa e aí, antes de chegar em casa, eu passei no Bob's e resolvi comer um negócio, entendeu? Aí fui lá, estava lá, me encostei no carro, fiquei vendo aquela garotada comendo cachorro-quente, e fiquei pensando assim, para quem é esse filme que eu estou fazendo? Para quem é? Será que é para aquela turma ali? Eu disse, não, ele falou isso para mim. Eu falei assim, você acha que eu estou fazendo filme para quem, Edson? Eu acho que eu estou fazendo filme para todo mundo, entendeu? Aquelas pessoas também vão ao cinema, entendeu? Eu quero fazer com que elas entrem no filme. Aliás, eu, como espectador, eu te digo uma coisa, eu só me sinto bem quando eu entro no filme. Eu compro um ingresso que, na verdade, é um bilhete para uma viagem. Eu quero entrar no filme. Se eu não entro, eu não gosto do filme. Entendeu? De cara. Entendeu? Então, a minha relação, entendeu, com o espectador, eu respeito demais o espectador. Eu acho que ele vai entrar no filme. Entendeu? Ele vai coparticipar daquilo. Então, o tempo fazia sentido. Mas como trazer outras pessoas para esse tempo diferente, um tempo que se alonga nas coisas, que os
a caminhada é diferente, as palavras são usadas de forma diferente, entendeu? Como é isso? Era essa a minha maior questão quando eu estava fazendo Inocência. Isso é a luz do filme, entendeu? Walter, Diga. 5 anos antes, você fez um filme que eu sou apaixonado também, que é A Lira do Delírio. Você entrou nesse barato também? Como você fez? É isso que você está contando, do entrar no barato, no cosmos, no ecossistema do Inocência. Você entrou naquele carnaval? Claro. Claro, Marco Aurélio, é o seguinte, quando eu fiz A Lira do Delírio, eu estava atomizado, meu amigo. Atomizado. Eu estava em frangalhos, tá? Eu estava em frangalhos. Aquele filme é uma tentativa de eu me reorganizar, me juntar de novo comigo mesmo, entendeu? É uma maneira de eu aprender. E aquilo, a televisão foi muito rica para mim sobre esse aspecto, porque todo mês eu fazia um filme na televisão, e eu fazia usando som direto, tinha que fazer um filme por mês, entendeu? Então eu tinha um tempo muito curto para fazer. Então, e a revelação do som direto para mim foi total, para mim total. Então eu estava diante da realidade, já não era mais a encenação que estava me interessando, mas as pessoas, entendeu? E a surpresa e o acaso. Porque era isso que eu continuamente fazia no Globo Repórter. Então, o som direto foi um abalo para mim, entendeu? Eu tinha uma visão já organizada do que era, sabe, a imagem, o que eu desejava através da imagem, e o som direto veio de uma maneira assim muito forte para mim, porque não veio através do cinema, veio através da televisão. E eu fazendo todo mês um, entendeu? E a televisão você erra, 2 dias depois ninguém se lembra mais, entendeu? Isso é uma coisa maravilhosa, porque você não fica carregando aquele peso na tua cabeça, entendeu? Não, o próximo é melhor. O próximo era um exercício permanente. Eu aprendi isso ali, entendeu? Eu tenho, sabe, eu tenho dentro de mim uma alegria muito grande em relação ao que eu fiz na televisão, porque ela me ensinou demais, entendeu? E eu nunca renunciei de fazer filme fazendo Globo Repórter, sempre estava na minha cabeça, eu estava fazendo um filme. Mas existia o som direto, existia também a surpresa, existia o acaso, existia tudo isso está na Lira do Delírio, entendeu? A música do Lira, que o Martinho canta, é de encomenda? Não, de Martinho da Vila? Não, aquilo ali aquilo é um cancioneiro musical brasileiro. Quem cantava muito aquela música no banheiro, tomando banho, era meu pai. Vem surgindo cor de prata. Isso é uma seresta, cara. Isso é uma seresta brasileira. Meu pai tomava banho cantando essa música. Eu achei que aquilo era bonito, porque ele está falando da imagem de uma mulher, tá? E era uma homenagem que eu queria fazer. Eu quando fiz aquela cena, mesmo antes de Ness morrer, entendeu? Eu, quando fiz a cena, eu sabia que eu ia botar aquela música. Sabia que eu ia botar aquela música. Mariel Bataí entrou aí na nossa live aí, bem-vinda. Nunca perdeu uma live do Walter Lima. E o Alexandre Francisco levantou a mão aqui para fazer uma pergunta. Eu não estou visualizando ele, se ele quiser aparecer aí e fazer a pergunta. Tem uma ordenzinha aqui, quem quiser perguntar,
Tem um botãozinho com uma mãozinha assim amarela. Só para a gente organizar aqui, para todo mundo poder também perguntar um pouco. Cadê o Alexandre? É uma boa, viu? Porque se me deixar falar, eu fico aqui, blá, 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 falando, mas eu queria ouvir, né? Ó, o Sobretudo. Alexandre apareceu aí. Fala aí, Alexandre, qual é a Boa pergunta? noite, salve, Boa gente. noite. Está em Portugal? Tô, já na cama. Então estava de câmera desligado. Mas é isso, Walter, é sempre bom te ouvir, por isso. Poderia continuar a falar toda a noite, que a gente está aqui para isso mesmo. Eu queria saber essa questão do som direto, que técnicas foram usadas para fazer a captação do som, assim, microfones, foi boom, se havia já lapela, ou o que é que se usava. E eu não sei se posso colocar mais perguntas e depois você pode escolher aquilo que quiser responder. Não tenho que responder todas. Eu tinha outra questão, que é aquele plano inicial da Crisálida, como é que surgiu a ideia para ele, não é? E como é que a execução depois aconteceu também, não é? Como é que escolheram aquela e como é que apareceu. E outro plano que eu gostei imenso tem a ver com quando o cientista chega com a borboleta, não é? E ele está a ver a borboleta na mesa e há aquele movimento de câmara ao mesmo tempo que os atores também se aproximam da mesa da borboleta. Aquilo está um plano magnífico. E eu não sei se você se lembra como é que essa ideia também para esse plano surgiu, não é? Mas vai um pouco ao encontro daquilo que você falou no início, não é? De a sua escola ter sido cinema, não é? E de ter apreendido a questão do quadro, não é? E do movimento dentro do quadro, o ritmo, não é? Da própria cena. Eu sinto muito isso nessa cena em específico e noutra mais à frente em que leem a carta, né, que recebeu de notícias, agora não estou lembrado muito bem do nome, mas que receberam de notícias e vem... A carta para o Pereira, o pai dela. Então, se não estou em erro, são 5 atores em cena e há um enquadramento, para mim, magnífico, dos 5, assim... 1, 2, 3, 5 ou 4, sim. Estão assim numa diagonal, não é? Começam em primeiro plano e vai até ao fundo. Tá muito, muito louco mesmo. Além dos outros todos. 3 atores. É o alemão, o Cirino e o pai. O alemão, o Cirino, o pai e tem o... Tem mais não, sim. Tem o ajudante que saiu. O ajudante, exatamente. Saiu no depois, início, não é? Mas mesmo como ele sai, sim. Exatamente isso. Depois a câmera fica parada e eles se organizam no quadro. Sim. Não só o ator faz a composição, ele entra no quadro e começa a criar as composições e a câmera fica parada. Tá? Aquilo é interessante, porque o que eu pensei é o seguinte: aquilo é o momento em que o pai ele vê uma realidade que não está acontecendo. Ele está inventando uma coisa. Ele recebe uma carta como se fosse dele, entendeu? E ele transfere essa carta para o médico ler para ele, que ele não sabe ler. Então ele ouve o médico, o Cirino, contando para ele o elogio do irmão dele. E aquilo deixa ele muito emocionado. Então, ele, naquele momento, o médico se transformou na voz do pessoa que ele respeita muito. Ele não vê o diabo está morando pertinho dele e ele nem percebe, entendeu? Que o médico tem pretensões em relação à filha dele. Ele é uma ilusão. Então, eu resolvi deixar a câmera parada e ele se movimenta dentro do quadro, entendeu? O Cirino estava o mais perto da câmera e ele o alemão, ele fica... É a carta, né? A cena é para a carta. Tá muito bonita a cena mesmo. Ei, Quer perguntar, Afonso?
Não, eu não quero perguntar. Boa tarde a todos, principalmente minha amiga Marial, querida. Olha só, gente, eu quero só dizer assim, daqui a uma semana, o Walter vai estar dando uma masterclass, não no Cineclube Casa Casada. Vocês têm que se inscrever nessa masterclass. Vai ser Revisitando o Cinema Novo. É uma master, isso aqui é uma coisa maravilhosa e imperdível. Vocês todos estão convidados. É gratuita, é aberta. Chamem as pessoas, por favor. Mas vai ser mais ou menos nesse horário, 8 horas, na próxima segunda-feira, beleza? Tá, eu vou ter que sair, viu, Valtão? Faz uma divulgação aí, um flyer para a gente divulgar. Não, a gente vai fazer, tranquilo. Essa semana vai ser tudinho. Marco Antônio, bom te ver também, querido. Saudade, hein? Esse homem é o patrono do ABC, o curso de cinema. Esse é o grande querido, foi que nos deu a casa, né, Marco? Afonso, fala, querido. Eu ia fazer uma sugestão, porque tem outro filme do meu amigo Jomico, que eu adoro, que é O Judeu. Vamos fazer, a gente já falou nisso. Aí eu queria fazer alguma coisa como essa que está sendo feito com o Walter, com o Jomico. Vamos fazer, a gente já prometeu a ele, só que a gente não cumpre palavra, porque não... não tem gente para cumprir palavra. A gente já fez o Judeu aqui no Cineclube, a gente pode refazer, mas já tem gravado isso no ABC. É verdade, nós já fizemos, cara. Mas vamos fazer de novo, Agora o tema está na moda. Sim. Está na moda. Manda o link, Cavi. Sim, eu vou procurar o link no YouTube do ABC e te mando, mas vamos fazer de novo. Eu acho que muitas outras pessoas não estavam presentes, vale a pena falar de novo. Ó, eu vou ter que sair, mas eu quero deixar um abraço saudoso para o meu amigo português, aí, o Alexandre, que eu não falo há muito tempo. Pô. É um privilegiado, comendo bacalhau e do vinho do bom, cara. São 3 da manhã lá em Portugal, ele está mas isso aí é gente da casa mesmo, cara. Gente, perdão, Walter, boa noite a todos. Vou levar o Chu para o festival dele, cara. Boa. Tchauzinho. Ô, Walter, o Alexandre perguntou sobre o som. Você pode falar um pouco sobre o som do filme? O som que a gente usou, lapela, boom também, usamos tudo. Quem fez o som foi o Saldanha, né? Jorge Saldanha. E eu me lembro assim, de coisas que aconteceram que, por exemplo, a cena, que era uma cena muito delicada, da conversa do Inocência com um Cirino na janela da casa. A cena de noite, e ele se confessa para ela. E ela descobre que ela ama também. Eles ficam falando sobre isso, o amor é sofrimento, o amor, e ela fala, então eu amo. Então ela fala para ele com uma simplicidade. Então, aquilo ali foi uma cena muito interessante, toda feita no lapela. Né? E eu estava fazendo a cena junto com eles, entendeu? E as intenções da cena, né? E progressivamente, até que ele tivesse a confiança de falar para ela, entendeu? E a compreensão que ela tinha gradativamente ao longo da fala dele, entendeu? Quando ela desconfiou que ele vai falar, entendeu? E ela fica assustada, todos entendeu? As oscilações deles, né? Foi uma coisa muito interessante. Eu sempre me lembro dessa cena e da intimidade que a gente estabeleceu ali na hora do ensaio da cena. Entendeu? Não tinha ninguém, só eu, eles, né? E o Saldanha. A um determinado momento, eu fui lá para o Saldanha e falei assim, e aí, como é que tá? E o Saldanha estava emocionado com a cena.
Falei, cara, eu fiquei tão feliz, porque ele foi o único que te ouviu, porque era lapela e ele estava ouvindo aquilo. Né? Falei, cara, eu fiquei muito emocionado com aquilo. Falei, cara, pô, a gente acha que a gente chegou lá, ele estava emocionado, cara. Emocionado com ela. Emocionado. No outro dia a gente viu o Inocência lá no Estação, e aí eu vi do lado da Fernanda, né? Agora, 40 anos depois. Eu vi exatamente 40 anos. O Inocência foi filmado mais ou menos nessa época, setembro, outubro. E a gente falou dessa cena. Entendeu? E ela ficou surpresa. Você viu como? Eu não sabia que ele ia me dizer aquilo. E aquilo tudo a gente foi conversando durante a criação da cena, né? A cena estava escrita, né? Mas o Edson ele tinha um impulso de fazer a cena, mas entendeu? Tinha o temor de levar um não, sabe? Onde está o temor de levar um não, sabe? De ofender. E se ele ofender ela, em que ponto ele pode ofender? O perigo dele ofender? A gente escolheu o ponto, sabe? Isso foi demais. Isso era o filme, né? Era o filme. O sentido, o sentimento que está por trás de tudo aquilo. Foi uma coisa muito bonita. Eu me lembro dessa cena. E é uma cena que foi feita assim, né? No lapela não tinha... Não foi feito no boom, né? Eu não podia usar o boom porque aquilo era um espaço muito pequeno, a gente não podia criar de forma alguma nenhuma sombra, entendeu? Que viesse empatar eles, e no fundo também. Então, aquilo foi feito tudo, e tinha que ser segredada a cena, porque eles não podiam falar alto, porque alguém podia ouvir, né? Então, era um segredo entre eles. Aquilo foi... As outras cenas a gente fez muito sempre com lapela, mas sempre com boom também. Sempre com boom. Uma coisa muito boa que ele fez uma trilha muito interessante de ruídos. Engraçado que eu dei esse toque no inicial, quando passei a morar na casa, onde eu falei para o Edson e para a Fernanda, vocês deviam um dia passar uma noite aqui, entendeu? E ver como é que é de noite isso aqui. Andar por esse lugar aqui de noite, né? Porque ali é uma mata fechada, mas quando a lua está a pino, entendeu? Ela cria assim uns fachos de luz assim, entre as árvores. É muito bonito aquilo. E aí eu chamei o Saldanha também para ver. Ele ficou uma noite lá. O Pedro levou uma semana, 10 dias lá, morando lá. O Walter, você... Coisa do claro escuro, sabe? Do que se podia obter com essa... A fotografia é uma fotografia em cor. Então, mas eu queria chegar uma coisa entre a luz e a sombra. Eu queria chegar nisso aí. Então, era fundamental ter aquilo. Depois que eu fui para casa, eu fiquei com a luz do Lampião, eu falei assim, esse filme devia ser a luz do Lampião, porque era tão incrível aquilo, era tão sugestivo. E eu acho que o Pedro fez um trabalho muito bonito. Muito bonito. Virou uma brincadeira a um determinado momento, porque eu sou um colecionador de cartões de pintura e tudo. Eu peguei meus cartões de pintura, levei tudo de lá para cima, entendeu? E aí, de vez em quando, botava e jogava assim, eu quero ver se você faz essa. Tchá! Aí jogava em cima da cama, tinha um desafio de luz, sabe? A luz que bate no vestido dela e reflete para o rosto dela,
entendeu? Vai até aqui na zona dos peitos dela, né? Mas não bate nela, bate aqui embaixo, entendeu? A luz que rebate em outros lugares, né? E isso era uma brincadeira, né? De sempre estar ligado na luz. Que eu acho que o filme ele se define muito através da luz também, o filme O Inocência. O Boto também tem muito isso, mas eu me guio muito pela luz. Eu acho que cinema é luz. Né? Fala, Marco Aurélio. Walter, esse foi o primeiro filme da Fernanda, né? Foi. De longa, eu creio. Fernanda fez 16 anos quando a gente estava filmando. Como é que você fez algum... Como Mauro, ficou escolhendo a Fernanda ou ela apareceu? Ela apareceu, cara. Ela apareceu. Ela me salvou, entendeu? Porque eu, na família Barreto, eu ia acabar fazendo... As indicações eram as mais surpreendentes possíveis para mim, entendeu? Até Maitê Proença foi indicada. Eu, quando falei, quando eu rebati, foi a dona Lucila Barreto, mãe da Luci, que falou assim, não, a Inocência, eu já tenho ela. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Assim, ela já tem a Inocência. Porque quem tem que acreditar sou eu, mas ela que já tem. Então, quando ela falou o nome Maitê Proença, eu soltei uma de cima dela, que ela falou assim, não acredito que você falou isso. Eu falei assim, pô, dona Lucila, com licença, ela acabou de ser dona Beija, entendeu? Na televisão. Eu tinha um puteiro, pô. Com licença, eu não posso ver, né? É impossível. E o nome dessa pessoa é Inocência, entendeu? Ela tem que ser uma pessoa tão pura para o público, entendeu? Tem que ser uma pessoa que brilha a pureza dela para a gente, entendeu? Não vem com pessoas assim, entendeu? Rebete, não, é impossível. Numa dessas, eu vou subindo a Rua Jardim Botânico, aí sai de dentro do Lago do Boticário, entendeu? Um jipe dirigido pelo Cláudio Marzo, que devia estar fazendo alguma coisa ali no Lago do Boticário, entrou na rua e eu ia atravessando para subir para minha casa. E aí o Cláudio parou, falei, volta, né? Eu botei a cara assim para conversar com ele, quando eu olhei para o lado, estava a Fernanda. Aí eu falei assim, cara, Inocência. Aí Fernanda com aquela cara de camafeu, entendeu? Eu olhei para Fernanda e fiquei, cara, o Humberto Mauro levou 1 ano e tanto para descobrir a Inocência. E eu, pô, que sorte a minha. Eu encontrei ela aqui agora. Nem falei com a Fernanda. Eu não falei, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí, uns dias depois, eu fui ao Teatro Ipanema, eu não me lembro o que era uma peça, evidente, mas e aí, no intervalo da peça, estava a Fernanda lá. Eu fui cumprimentar os atores, tá? Aí a Fernanda estava lá. E aí eu falei com ela, assim, muito rapidamente. Ela fez uma brincadeira, uma piada, entendeu? Como se não tivesse levado a sério, tá? Mas aí levou a sério, entendeu? A gente se encontrou depois e eu falei para ela, contei essa história da dona Lucila para ela. Eu falei assim, Fernando, tem o seguinte, você tem que ir lá e mostrar quem é a Inocência, entendeu? Você vai subir essa escada aqui do Barreto, entendeu? Eu não vou com você, não. Você vai lá, entendeu? Você vai subir assim, tá? Ela subiu de 2 em 2 degraus, dando pulo. Chegou lá, foi no escritório do Barreto, que eu falei, só vai no corredor no final e entra, abre a porta e diz, ó. E ela falou, chegou a Inocência. Eles tomaram um susto. Tinha uma reunião
tinha uma reunião, Barreto ali, né? Barreto, Lucilo, Dona Lucila, tomaram um susto. Entrou aquela menina, 16 anos de idade, ia fazer 16 anos de idade, e entrou, abriu a porta e falou: chegou a inocência. Eles tomaram susto e era, né? Era ela, tinha tudo. Sensacional. Pô, ela era uma maravilha, uma força da natureza. Eu acho, se é que não fez ainda, um diário de cada filme desse, de todos os filmes. Sim. É uma ideia, uma sugestão. É. Aconteceu comigo de novo quando eu fiz a Ostra do Vento com a Leandra. A Leandra tinha 13 anos, fez 14 lá. Igualzinho a Fernanda. A Fernanda fez 16 lá na locação. A Leandra também, lá na Ilha do Mel. É a mesma coisa, sendo que no caso da Leandra, do personagem da Leandra, na Ostra do Vento, eu entrevistei mais de 500 meninas. Eu já estava, entrevistei gente de São Paulo, entrevistei gente no Ceará, que eu ia fazer uma parte do filme lá. Eu entrevistei, no Rio de Janeiro, em quantidade, mas, na Fundição Progresso, demais. Chegou a última quando eu vi a Leandra ela foi com uma outra pessoa, e não se apresentou para fazer, ficou escondido atrás da porta. E eu estou fazendo teste com a menina e estou vendo aquela pessoa escondida atrás da porta. Eu estava doido para saber quem era aquela pessoa que estava escondida atrás da porta. E aí não perguntava nada, fiquei olhando o tempo inteiro. De repente eu falei assim: você aí, por favor, chega aqui. Aí quando eu vi, era ela. Aí eu fui conversar com ela, ela já tinha lido o livro, ela já sabia tudo, ela, matou a pau, entendeu? Eu fiquei impressionado com ela. Muito, muito ligada, muito inteligente. Tinha 13, né? Naquele momento, fez 14 lá. O Walter, eu tô aqui pensando, desde a hora que você falou que a fotografia do filme do Pedrinho, que você levava as pinturas, essas coisas assim, para fazer inspiração, né, para mostrar o que você pensava naquele momento, também com ficar lá na casa, a luz do lampião, essa coisa toda que foi criando, sedimentando na sua cabeça o que era realmente, como você via as sombras e as luzes dentro do filme. Na realidade, aconteceu comigo uma coisa muito parecida, porque quando eu fui fazer um filme do Arthur Uranga, que é um filme chamado Era Uma Vez, que é um filme também da história de cavaleiros andantes, uma história bem mágica, e assim que ele gostava muito desse mundo, dessa coisa toda. Ele era um pintor, ele era um ilustrador, ele era um storyboardista. Então, ele chegava de manhã, ou no final da filmagem daquele dia, e sacava da bolsa dele também, assim, da pasta, umas ilustrações, falando assim: amanhã a gente vai filmar essa cena. Como se fossem esses cartões de grandes pintores. Ele sacava aquela ilustração e falava assim: aqui, ó, o que eu penso dessa cena é isso, a luz da cena é essa que eu quero. Então, isso é uma coisa, é muito interessante assim, para o fotógrafo que está trabalhando com o diretor, saber, porque naquele momento que você mostra uma imagem, uma pintura, uma coisa para o fotógrafo ou para a equipe, naquele momento ela entra na cabeça do diretor e vê o que ele está vendo. Porque às vezes você
falando assim, não, a luz do filme, dessa cena eu vejo assim, assim, mas quando você mostra uma imagem, é muito legal. E quando você falou falou que levava sua coleção de cartões, isso aí deve, infelizmente o Pedrinho não está aqui agora, nesse momento, porque ele não pode, né? Você até falou com ele, mas ele não pode estar. Isso é muito importante para o fotógrafo do filme, entendeu? Entender bem o que a luz que a cabeça do diretor está vendo daquela cena. É bem bacana, eu acho muito importante isso. Quando a gente fez, por exemplo, o início do filme, a primeira vez que o Pedro iluminou mesmo, de fato, a cena, porque a gente começou a fazer o filme pelas cenas finais do filme. A morte de Cirino, tudo foi feito antes de eu filmar na floresta. O filme foi feito pelo final. Foi uma coisa, sabe, foi um desafio horroroso. Porque como é que o Cirino anda? O celular estava fazendo uma peça, entendeu, de teatro, ia para lá, estava fazendo a peça, e lá para Barra de São João, e a gente ia falar da morte do cara. Ele nunca tinha sido o cara, né? Ele nunca tinha vivido aquele personagem. Então, quando eu vim filmar no Rio, a primeira coisa que eu sabia que eu ia ter a cena da borboleta, e eu queria mostrar a primeira cena, é ela doente, né? Ela com a maleta, e o céu da cama caído sobre ela, cobrindo a cama. Na verdade, era a crisálida. Ela dentro da crisálida. E aí o Pedro levou um tempão lá fazendo a luz, eu não vi nada da luz dele. Ele, a um determinado momento, assim, umas 3 horas depois, ele veio me dizer que a luz estava pronta. Aí, quando eu cheguei, eu falei, não, Pedro, não é mesmo isso aí. Ué, cadê a crisálida? Eu falei, que crisálida? Cadê a crisálida, cara? Ela não está dentro da crisálida. Eu quero que ela fique dentro da crisálida. Ele tinha feito uma luz realista, entendeu? Sem lampião, né? Sem o conceito da luz de lampião, né? Porque ele ainda não tinha dormido lá, não tinha visto aquela penumbra. Aí eu falei, não, Pedro, com licença, eu não quero essa luz aí de cima, nada disso. Eu quero que a luz venha de baixo. Eu quero que você ilumine o dorsal. E esse dorsal vai iluminar ela. Tenho certeza que é isso. Aí ele falou, mas de onde vem essa luz do dorsal? Cara, vem do cinema, pô. Entendeu? E agora? Vem de onde? Entendeu? Não. Vem do cinema, tem que acreditar nessa luz. Entendeu? A luz, você agora vai esconder essa luz. Isso é um problema técnico. Mas a luz vem do dorsal. Uma vez fui fotografar uma cena também de luz assim, e era numa casa que estava no meio de um campo lá, e o gerador estava fazendo um barulho danado, e não tinha condição. Então, tira o gerador e vamos trocar os refletores por umas tochas. Que era noturna mesmo, num lugar assim, na época dos bandeirantes. Falei, vamos trocar por umas tochas. Aí fizemos umas tochas, e lá o pessoal da produção lá criou uma opção de tocha. Nós colocamos aquelas tochas dentro do cenário, que era a casa. Assim. O engraçado foi quando as tochas foram acesas para começar a ensaiar as cenas, as tochas começaram a fazer uma fumaça, que aí ninguém aguentou ficar dentro da casa, entendeu? Porque
o fogo criou uma fumaça e aquilo criou um problema danado. Aí como é que nós vamos filmar essa cena? Aí tivemos que destelhar a casa, tirar tudo para a fumaça sair igual a chaleira por cima. Enfim, então todas essas coisas assim, né, como o Lampião, como a história, essas coisas, a gente na hora, quer dizer, a gente cria tudo e sempre causa algumas dificuldades, mas depois que você consegue resolver isso, o resultado é sempre muito, muito bacana, né? E o negativo também, né? O negativo, na época, a gente tinha um negativo para trabalhar que não tinha muita sensibilidade. Deixa eu pegar um copo. Negativo era sem asa, né? Então, quer dizer, depois é que foram surgindo 250, essas coisas todas. Mas na época, por exemplo, de Ganga Zumba, quando o Fernando, eu perguntei a ele várias vezes sobre como ele fez o filme, era tudo double X, 250 asa, entendeu? Então, quer dizer, tinha umas sequências feitas e muitos negros, né? Entendeu? Então, o filme feito com um refletor, 2 refletores, igual com o Lampião. Então, quer dizer, era um desafio e, ao mesmo tempo, uma pintura, né? Essas noturnas. Mas... Gregory, tá por aí ou tá com a câmera desligada? Tô sim. Fala um pouco aí da mostra que vai ter do Walter. Divulga aí um pouco qual vai ser o filme de abertura, o que vai ter na mostra, além. Vai ter debates. A programação está aqui na minha frente, não está 100% fechada, mas vamos lá. A gente vai fazer uma mostra em homenagem aos 85 anos do Walter, agora de 14 de novembro a 3 de dezembro, na Caixa Cultural, aqui do Rio. A Caixa fechou, ela não está mais ali perto da Carioca, e ela foi ali para a Rua das Marrecas. Outra possibilidade de entrar por ela é por dentro do Teatro Riachuelo, antigo Cine Palácio. Essa mostra vai fazer uma retrospectiva extensa da obra do Walter. A mostra vai abrir com A Lira e o Delírio, um dos filmes mais emblemáticos dele, mas vai passar muitas coisas, como documentários para televisão, Globo Repórter que ele trabalhou. Só tem um filme que não é dele, que é o documentário da Beth Formagini sobre o Walter, né, Walter.doc. Mas tem documentário dele sobre o Joaquim Pedro, tem documentário dele sobre Wagner Tiso, sobre Davi Neves. Enfim, a gente está fazendo fez uma curadoria bem extensa em relação à mostra. E é isso, 14 de novembro a 3 de dezembro vão ter aulas também. O Walter vai dar oficina de atores, Pedro Farcas provavelmente vai dar um curso de fotografia, falando da obra dele com o Walter. Vai vir de São Paulo para isso. Além de ter debates, vão ter sessões de acessibilidade. Tem alguma sessão em 35, não? Só tudo digital? Sim, a gente está tentando Brasil ano 2000 e Chico Rei em 35. A gente vai ver também como está a situação do Conversa para Cascudo, que é um... Curta. É 30 minutos, né? Que também existe 35, então, na realidade, a gente está tentando... deixa eu ver. Em Cima da Terra, Embaixo do Céu tem 16mm, a gente está correndo atrás. Então, na realidade, assim, a gente vai tentar ter alguns filmes em película, assim, para mostra. É isso. Deu tempo. Né, Walter? Legal. E aí? Legal. Eu ia fazer o curso do Walter lá no Estação, agora tem que esperar ano que vem. Se marcar a data, a gente já avisa lá, pô. Tentar fazer nos moldes do Rui Guerra lá, fazer sempre um filme e depois ele falando do filme. E ele tem coisa para falar, hein? E vocês vão registrar os debates, as coisas todas? Sim, a gente está pretendendo gravar tudo. E o seu filme sobre o que está fazendo o Walter vai passar nessa mostra? Não, a gente está montando ele ainda. A gente está fazendo um filme exatamente sobre inocência, né? É um filme sobre o filme. Fala aí sobre o filme, então, sobre o filme do filme.
Não, essa história que o Walter contou no início um pouco, né, do Humberto Mauro, Carmen Santos, Lima Barreto, Lulu de Barros. A primeira vez que eu escutei, eu achei que isso era um filme, né? Essa história, porque ela tem um atravessamento de gerações aí do cinema brasileiro, né? Do Humberto Mauro lá de trás, o Walter, o Lulu de Barros, o Walter se reencontrando com esse, a minha cachorra está ouvindo algum ruído. Esse reencontro do Walter, essa junção do Walter com o Humberto Mauro, que era uma pessoa que ele conhecia, e ele fazer essa inocência que o Mauro queria fazer. Então, na realidade, o filme surgiu dessa ideia, assim. E a gente conversou com o Walter em vários lugares. Eu descobri durante a filmagem que o Barreto morava aqui no meu prédio quando ele produzia Inocência. Morava na cobertura. A gente foi descobrindo algumas coincidências. Filmamos na Cinemateca do MAM, vimos material do acervo, e teve nossa última gravação, que foi o dia da exibição do Inocência, né? Uma cópia digital belíssima que teve lá no Estação, que o Walter falou com a presença da Fernanda Torres, do Edson Celulari e do Pedro Farcas, e a neta do Barreto representando a família, né? Que os Barreto estavam com Covid. É isso, a gente vai montar esse filme ainda, a gente não sabe o que vai acontecer. Curta ou longa? Tanta coisa para falar aí. A gente vai fazer uma versão curta para festival e uma versão de 60 minutos para vender para TV. E aí a gente joga em todas as frentes. E você, Walter, quais são os seus próximos projetos? Eu tenho tanta coisa. Eu tô querendo fazer um filme chamado Mão Branca. Mas, na verdade, eu estou na opção de projeto. O Afonso Beato comentou que ele está tentando ajudar o Mão Branca aí, né? O Mão Branca. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Quer aproveitar? Maria Alva, não quer perguntar nada? Tá quietinho aí? Liga o seu microfone, tá desligado. É engraçado. Você ligou o microfone, mas não tá saindo o som pra gente. Então, alguma coisa errada aí. Configuração, fone. Não estamos ouvindo. Estamos só vendo o seu lábio mexer, mas não estamos escutando. Não, tá ruim ainda. Então, deixa para a próxima, então. Desculpa. Então, gente, vamos... Mais alguém quer perguntar ou encerramos por aqui? Então, vamos nessa. Obrigado aí, Walter. Mais um bate-papo aí, sempre descobrindo coisas novas. Tinha visto já umas 2 vezes você falar do filme, mas sempre você encontra uma historinha aí que você não contou ainda. Sempre é enriquecedor poder ouvir você falar dos seus filmes. E vamos ouvir mais desse filme lá na Mostra da Caixa. E depois no Estação. Não esqueci, não. Vamos fazer. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Marco Aurélio. Obrigado, Fábio, César. Até semana que vem, né? O Afonso falou que vai ter uma aula sua, né? Mesmo horário. Próxima segunda, então. Valeu, então, gente. Alexandre. Alexandre. Fala. Sim. Você estava curioso de saber, né, a respeito da borboleta. Da crisálida. Eu procurei um entomologista, um cara estudioso de borboletas, e ele tinha sabe uma pequena floresta dentro da casa dele. Uau. Onde ele criava casulos. Entendi. E aí eu queria uma borboleta com uma cor tal. Ele sabia, aquele casulo, qual o casulo que seria o ideal para ser filmado, né? Então, bastava a gente ter uma luz esquentando aquele casulo, que o casulo abriria. Então, ele nos cedeu algumas borboletas que a gente poderia, né, usar no filme, entendeu?
e a borboleta que seria a borboleta inicial, né? Ela podia ser uma cor com azul, com coisas amarelas no meio, entendeu? E eu acabei escolhendo aquela que é totalmente azul, que é a cor da borboleta que o Toné se referia, era uma borboleta azul. Uhum. Eu queria preservar isso. Foi take 1? Ligou um refletor e filmamos direto. É um plano único. Muito Mas bom. você usou aquele efeito para filmar de tempo em tempo, assim, fazer tipo um time-lapse, ou você filmou mesmo normal? É direto. Entendi. Aí não tinha chassi para chegar até a hora dela voar, né? Porque você Entendi. fica... Mas eu tive pelo menos ela se libertar do casulo, sair, dar aquela mijadinha, entendeu? Com a tinta. Ficava o pessoal torcendo para ela sair, né? Vai. Então, aquilo é um momento assim, muito particular, porque aquilo é um imago. É um imago. É um momento de transição de uma vida para outra. Filmado Xixi, ao né, que vivo. você falou. Eu estava vendo essa imagem, estava pensando mesmo nisso, só a quantidade de energia que existe ali, não é? Para aquela transformação acontecer, é incrível. É muito incrível mesmo. Prima, uma única vez. Exato. Obrigado, Walter. Falou, pessoal. Valeu, gente. Valeu, obrigado, Foi muito Walter. bom. Agradecer a todos aí. Cineclubes Casa Casadas, Cavio, Marco Aurélio, Walter, Manial, toda. E vamos, Alexandre, lá dos seus aposentos lá em Lisboa. Enfim, mas está sempre acordado. Alexandre, falou em cinema, ele acorda, né, Alexandre? É isso. Tinha um amigo meu, o Biraci, entendeu? Que foi meu aluno, meu ator também, entendeu? Nos Desafinados. Um abraço para ti, Biraci. Isso. E vamos seguir aí fazendo nossos encontros aqui Quem não conseguiu assistir vai estar gravado, né? A gente pode mandar o link depois para as pessoas verem esse debate. E em breve já teremos outro debate, filmes, que a gente estava sempre fazendo todas de 15, uma vez por mês, né, Cavi? Só que agora acabou que a gente deu uma embolada aí, mas o Cavi também agora está fazendo muitos filmes, filmando muito e fazendo muita